Bom dia, irmãos. Graça e paz sobre você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe muito nessa manhã. Continue derramando bênção sobre você. Ô Pedrão, você me ajuda aqui? Cid também? Por favor. Você já vai receber aí o nosso esboço. Muito obrigado. Tá aí o nosso esboço de aula. Hoje sem atrasos, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu vou pedir então para você já ir guardando e já abrindo sua Bíblia também. É isso mesmo. Muito bem, sua aula está chegando aí, vai chegar para você. Se puder colocar um pouquinho só de mais de retorno aqui para mim, por favor. E também vai chegar aí para você a nossa chamada, tá bom? Vai passar uma folha em branco, coloque seu nome, por favor. Hoje vai ser uma folha em branco para todos os nomes, então não vai ter aquela chamada ainda. Por favor, coloque seu nome nesse texto para a gente poder caminhar. Ok? Muito bem, todos já têm nosso material? Chegou em todo mundo aí? Beleza? Então, muito bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Êxodo. Hoje nós temos uma tarefa desafiadora. Estou falando isso todo domingo, né? Quer dizer, é um verdadeiro desafio esse curso. E nós vamos percorrer hoje, basicamente, a história que nos é contada nos 15 primeiros capítulos de Êxodo. Então nós vamos fazer um panorama sobre essa história do Êxodo e mostrar como ela se encaixa em toda essa narrativa que nós temos caminhado aqui domingo após domingo, né? Nessa reflexão sobre esse drama, o drama da redenção, né? A grande história da redenção que está sendo contada a nós pela palavra do Senhor. Então quero te convidar a já deixar sua Bíblia aberta lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler alguns trechos aqui, algumas partes dessa história. E o restante eu vou contar muito com o seu próprio conhecimento bíblico também, para que a gente possa fazer esse panorama um pouco mais dinâmico, ok? Então vamos orar, vamos pedir a Deus graça, entendimento e iluminação. E aí nós vamos caminhar juntos aqui com a graça dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te damos graças, Senhor, por esse tempo juntos aqui, por essa classe de escola dominical, por essa reflexão na Tua palavra. E pedimos para que o Senhor, ó Deus, possa, de fato, nos dar uma compreensão mais ampla, Deus, da Tua verdade, da verdade das Escrituras, de como o Senhor quer nos ensinar a beleza da revelação do Senhor. Por isso nós pedimos clareza, entendimento, iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha aí comigo na nossa trechinho de retrospectiva, não é? O que é que nós vimos até aqui? Cada vez mais esse trecho fica difícil de fazer, porque agora já começou a se avolumar a quantidade de coisa que nós já vimos, né? Então eu estou tendo o trabalho de resumir. Vimos, portanto, que Adão e Eva foram criados por Deus, no jardim de Deus, no mundo de Deus, e como vice-regentes deveriam governar o mundo que Deus criou. Mas a gente sabe que o pecado entrou nessa história, Gênesis 3, e o pecado trouxe um grande desastre, porque Adão e Eva descumpriram aquilo que eles deveriam fazer, deixaram a vocação deles de lado,
e passaram então a incorrer em rebeldia, em desobediência contra o seu Criador Rei. Deus então, no meio de tudo isso, não deixa a sua promessa e os seus planos serem frustrados pelo pecado do coração humano. Pelo contrário, Deus age de maneira redentiva. Deus vai escrever uma história de redenção que começa a ficar muito claro para nós, mesmo em meio ao capítulo do pecado, que é o capítulo 3. Vocês se lembram que para Deus fazer isso, Deus então agora escolhe uma linhagem santa. Quando a gente diz que Deus escolhe uma linhagem santa, nós não estamos dizendo que Deus escolheu as melhores pessoas, nem que Deus escolheu pessoas que já eram santas, que eram puras ou perfeitas. A gente percebeu pela história que, na verdade, era bem diferente disso. Deus escolheu homens e mulheres, famílias, para o santificar para si mesmo, para o separar para um propósito que ele tinha. E a história, então, caminha nessa lista de nomes que nós já vimos até agora. Olha aí no seu esboço. Adão, Sete, Enos, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui eu ressaltei os cabeças dessas famílias, porque é o que a Escritura faz, mas nós sabemos que nenhum desses cabeças aqui cumpriram esse chamado de Deus sozinhos. Então, junto com Adão, nós temos Eva, junto com Sete, nós temos a sua esposa, que gerou a Enos, sua esposa gera Enoque, depois a esposa de Noé, depois a família de Sem, depois Sara, depois Rebeca, enfim, mulheres de Deus que foram também escolhidas, porque Deus escolheu famílias, embora a Escritura nos chame a atenção para os patriarcas, para esses cabeças de família, nós sabemos que Deus está chamando famílias aqui para um propósito e separando a partir dessas famílias um grande povo para si mesmo. Bom, nessa relação pactual, Deus havia feito uma promessa muito clara para Abraão. E essa promessa pode ser resumida nesses 4 pontos que nós já vimos, né? Primeiro, Deus daria muitos descendentes a Abraão. Segundo, eles possuiriam uma terra prometida. Terceiro, Deus seria o Deus deles. E quarto, por meio deles, ou por meio dessa família da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa de Deus agora parece em choque, porque você se lembra que quando a gente termina o livro de Gênesis, e começamos o livro de Êxodo, nós encontramos a promessa de Deus meio que em xeque. Será que as coisas vão caminhar dessa maneira? Será que as coisas vão dar realmente certo? Porque agora toda a descendência de Israel, todos os filhos de Jacó, não estão na terra prometida. Não pelo menos da forma como a gente tinha planejado. Agora eles estão no cativeiro do Egito. Por causa da fome que havia tomado a terra, José acaba se tornando um instrumento de Deus, traz a família de Jacó e seus demais irmãos, eles passam a morar no Egito. O faraó lhes era bastante favorável nessa época, você se lembra desse ponto da história? Eles começam a prosperar, filhos e filhos e filhos e filhas, começam a crescer como um povo no Egito, mas agora a promessa parece um tanto distante. Não tem a terra prometida, Deus não governa sobre eles, mas um rei egípcio, e parece que as coisas daquele plano que Deus tinha deixado tão claro não estão fluindo exatamente como deveriam fluir. Mas é agora, no livro de Êxodo, que a gente vai perceber que, de fato, Deus estava controlando a história. E o plano de redenção de Deus, o modelo de redenção de Deus, vai ficar muito claro para nós aqui no livro de Êxodo. Vamos caminhar então? Me acompanha aí. Nesse primeiro bloco, a gente vai começar a falar sobre o cativeiro, sobre a história do Êxodo, sobre a história do Egito. Vocês se lembram que as peregrinações e as andanças, por assim dizer, de Abraão e seus descendentes eram uma espécie de prenúncio, um vislumbre que a gente podia ter de uma realidade futura, em que o povo santo de Deus viveria no reino de Deus. Porque agora a gente encontra Abraão exatamente recebendo uma promessa de Deus que dizia para ele: olha, sai da tua casa, no meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou te dar uma descendência numerosa. E eu vou abençoar você. Eu serei o seu Deus. De alguma maneira, a gente pode dizer que a jornada de Abraão é a jornada de todo o povo de Deus. É uma jornada de viver confiado na palavra de Deus, caminhando para uma promessa de Deus, com fé em Deus. Abraão, de certa maneira, é um
modelo da minha caminhada e da sua caminhada de fé até hoje. Nós também caminhamos para uma pátria celestial, nós também deixamos o mundo para trás, nós também confiamos numa promessa que Deus fez a nosso respeito, e nós também precisamos caminhar por fé. Não é à toa que o Novo Testamento vai chamar Abraão de o pai da fé. E vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é nosso pai nesse sentido. Eu e você podemos não ter sangue abraâmico correndo nas nossas veias, mas temos a mesma fé. Caminhamos também nas mesmas pisadas de Abraão. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui logo nesse início é que na progressividade dessa revelação que está sendo feita diante de nós, o Êxodo é o acontecimento mais claro que a gente encontra na Bíblia de como Deus iria redimir o seu povo, resgatando o seu povo da escravidão e santificando o seu povo. Porque agora, preste atenção comigo, tenta fazer o exercício, e essa é a grande beleza talvez desse curso nosso, tenta fazer o exercício de tudo aquilo que a gente está vendo desde o Jardim do Éden. Deus fez um lugar perfeito para o homem morar. Deus colocou homem e mulher ali. Deus disse a eles, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre os animais, hajam no mundo como minha imagem e semelhança. Eu os criei assim. Vocês devem governar, exercer domínio. A beleza da glória de Deus se espalharia por toda a terra. De repente, o pecado entra no mundo, um reino parasitário. Agora não existem apenas homens e mulheres que amam a Deus, existem homens e mulheres que rejeitam a Deus e que querem viver sem Deus no mundo de Deus. E então nós encontramos essa linhagem separada por Deus, que Deus repete a promessa e diz, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu serei o Deus de vocês. E aí você pensa, uau, Deus vai fazer algo extraordinário agora nessa história. E de repente está todo mundo cativo no Egito. Todo mundo em sofrimento. Todo mundo debaixo de um rei mau. Todo mundo debaixo da iniquidade, da maldade de um rei egípcio que domina sobre eles de maneira má, despótica. É terrível essa cena, é terrível esse ponto da história. Mas é também o grande momento em que Deus vai nos mostrar como Ele vai redimir o seu povo de maneira sobrenatural. Olha comigo então, agora para o inicinho de Êxodo. Eu quero te chamar a atenção para alguns pontos importantes aqui. Porque quando nós olhamos para o início de Êxodo, nós percebemos que os filhos de Israel haviam se tornado muito frutíferos, mas eles estavam debaixo de uma tensão. Olha comigo em especial a partir do versículo de número 7. Nós estamos exatamente ali, depois que José morreu, todos os irmãos de José estão no Egito, toda a família de Jacó está lá. Olha o que o texto diz. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Pergunta para você que está com o lápis na mão, pronto para riscar o versículo 7. Você já viu essas palavras que aparecem no versículo 7 alguma vez? Desde que a gente começou a fazer esse curso aqui? Já? Quais são as palavrinhas que a gente já conhece que apareceram aí? Multiplicar. Essa palavrinha a gente já viu, não já? Qual outra? Encher a terra. Não parece muito com aquilo que a gente viu lá no início? Deus não tinha dito isso para Adão e Eva? Multiplicai-vos e encher a terra. Deus não tinha feito essa promessa para Abraão? Eu vou te dar uma descendência numerosa, que vai encher a terra. Olhe para as estrelas do céu, olhe para os grãos de areia, tenta contar. Esse é o tamanho da sua descendência. Percebe que agora o livro de Êxodo começa dizendo para nós o seguinte: a promessa de Deus está se cumprindo. A promessa de Deus está se cumprindo. Você pode pensar, bom, mas não toda ela, porque eles estão no Egito, eles não estão em Canaã. E eu vou dizer, é verdade. Mas parcialmente essa promessa está óbvia aqui na nossa frente. Eles estão se multiplicando, eles estão enchendo a terra. Mas veja a atenção, olha a atenção que aparece nos próximos versículos. Leia comigo os 8 até 11, acompanha aí. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Lembra que José era um queridinho do antigo faraó, mas desse aqui não. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Então, perceba o que está acontecendo nessa história? Agora o povo do Senhor estava se multiplicando, mas viviam debaixo de um rei mau, que considerava que esse povo seria uma ameaça para qual reino? O reino dele. O reino dele. Mas espera aí, a gente não está vendo uma história sobre um reino de Deus e que o povo de Deus é o súdito desse rei do Senhor? Você consegue perceber então que, na verdade, a briga que o faraó está arrumando aqui não é exatamente contra Israel, mas contra o rei de Israel? A briga de Faraó não é contra Jacó, seus filhos, contra Benjamim, contra qualquer um dos filhos de Jacó. É contra o próprio Deus. E é exatamente isso que vai ficar muito claro nesse texto. É contra o próprio Deus. Eu acho bastante interessante, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 10. Porque aqui também aparece um outro elemento que a gente já viu nessa história. Olha só o que o faraó diz para o seu povo. Vamos usar de quê para poder atrapalhar a vida dos israelitas? Qual a palavrinha que aparece aí? Astúcia. Tem algum outro personagem nessa história de Gênesis até agora que era muito cheio de astúcia para fazer o mal? Parecido com a serpente, não é? Parecido com a serpente. Lembra que a gente tem duas linhagens. Uma santa, chamada para viver para Deus, e uma linhagem que decide se perverter nos caminhos contra Deus. Agora olha só que interessante. A primeira medida desse faraó é: se nós vamos lidar com esse povo, nós precisamos impor sobre eles algum tipo de peso. E o primeiro peso que eles colocam sobre o povo de Israel é o peso do trabalho forçado, do trabalho excessivo e da escravidão. Esse povo que tinha até certo ponto da história algum privilégio, porque o rei do Egito amava José, o colocou numa posição de liderança, de governo. Agora esse povo é odiado pelo faraó e é escravizado por ele. É a expectativa de faraó de diminuir a vida, diminuir a fertilidade, a alegria. Nós precisamos diminuir esse povo. Nós precisamos de alguma maneira sufocar o crescimento deles. Então o que nós vamos fazer? Taca serviço sobre eles. Faz com que eles trabalhem mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que se torne algo terrivelmente pesado. É interessante porque quando a gente olha sobre essa perspectiva, você pensa, como eu já disse, parece que as promessas de Deus então não vão ser mantidas. Por quê? Afinal, Israel está no lugar errado, sobre a autoridade do rei errado e vivendo sobre cativeiro. O cativeiro era uma grande oposição à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Era como se fosse um desvio de rota. É como se fosse uma barreira no meio do caminho, impedindo que a descendência de Abraão, agora representada por esse povo de Israel que estava crescendo, pudesse chegar à terra prometida e experimentar todas as promessas que Deus tinha para eles. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para um fato interessante, está aí no meu último ponto da parte da sessão chamada cativeiro. Faraó era considerado pelos egípcios como uma espécie de semideus. Ele era adorado e reverenciado como um ser semidivino. Ele não era uma deidade, ele não era um deus, rigorosamente falando, mas ele era alguém querido pelos deuses. Quase um semideus, exaltado em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua soberania. E é exatamente esse o conflito que Moisés vai narrar para nós no livro de Êxodo. Se tem uma dica que eu posso te dar para você ler melhor o livro de Êxodo, é você ler o livro de Êxodo entendendo que Moisés o escreveu de tal maneira que você veja um embate entre o Deus de Israel e esse pseudo-deus do Egito. Deus está mostrando, através do livro de Êxodo, que não existe ninguém que seja como ele é.
Não existem outros deuses. Não existe ninguém que esteja em pé de igualdade daquele que é o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E isso vai ficar muito claro nessa história através das maravilhas que Moisés vai fazer em nome de Deus. Através das pragas que serão derramadas sobre o Egito como juízo de Deus. E através da poderosa libertação que o próprio Deus vai conceder a Israel, fazendo-os passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho e depois herdar a terra prometida. Esse é o grande ponto dessa história, mostrar para nós que o conflito intenso aqui é entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses desse mundo. Mas olha como é que a história continua e a gente percebe que a aliança de Deus continua em ação, mesmo que Faraó seja um rei mau. Continue lendo comigo lá no capítulo de número 1. O texto começa dizendo que Faraó não fica satisfeito com o fato de que o povo trabalhasse muito. Olha comigo, por exemplo, no versículo 12. Vou te chamar a atenção para alguns versículos que eu nem mencionei aqui no texto. Olha o que diz o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Preste atenção nesses detalhes. O povo agora servia a Faraó debaixo de tirania. Essa é a palavra-chave aqui desse capítulo. Servir debaixo de tirania. Vocês vão me servir, mas debaixo de opressão, de peso, de trabalho exaustivo, de escravidão. Eu vou colocar vocês a meu serviço. O problema é que quanto mais Faraó batia no povo de Israel, mais o povo crescia. E batia em serviço, e os meninos nascendo. O nascimento de meninos em Israel era quase que uma maneira de dizer: você pode tentar nos oprimir de quantas maneiras você quiser imaginar, mas nós vamos continuar celebrando a vida. Filhos vão nascer, filhas vão nascer, nós vamos continuar crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Eu acho bastante interessante, essa é só uma notinha de rodapé, mas quando nós temos filhos e filhas, quando Deus nos permite aos casais terem filhos, a serem férteis, essa é uma maneira de nós dizermos para a morte, para a violência desse mundo, para a degradação espiritual e moral desse mundo, que o mundo não dita o ritmo do povo de Deus. Deus é que dita o nosso ritmo. Então, por mais que o mundo esteja perdido, por mais que seja dificílimo educar filhos no século 21, por mais que o mundo tenha inúmeras propostas malignas para os nossos filhos, que a violência aumente, que a pobreza seja real, que a corrupção seja real, nós ainda vamos ter filhos e declarar que o Senhor é Senhor sobre eles também. É um ato de firmar os pés e dizer: não importa como o mundo vá, Deus está no controle. Deus está no controle, não é? Eu não sei se Deus... A Thaís pergunta, todo mundo ouviu? Eu não sei se Deus não permitiu com que nenhuma mulher fosse estéril, que nenhum bebê fosse perdido, mas provável, porque tinha menino nascendo demais da conta, né? O texto diz: Faraó tacava mais serviço e ia nascendo menino. E os meninos nascendo, e nascia um, e ficava grávido de novo, e mais menino, e era uma bênção, maravilhosa. Imagina você participar dessa igreja aqui. Ministério infantil, você tinha doido, tinha que ter uns 4 ministérios infantil em curso ao mesmo tempo. Para tanto menino, é verdade. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção de novo para um detalhe. E é um detalhe que a gente vê no mundo ainda hoje. A maldade de Faraó era tão grande que o versículo de número 15 diz que Faraó toma uma decisão absolutamente maligna. E qual é a decisão dele? Olha o que ele diz no versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá
e outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Você consegue entender o nível da maldade desse faraó? E o que ele está pedindo para essas duas parteiras? Essas mulheres tinham trabalho demais, né? Que era só as duas. E o texto está dizendo que os meninos iam nascendo. E agora o faraó chama as duas e diz: olha, quando vocês forem fazer o parto de uma hebreia, se ao nascer vocês perceberem que não é uma menina, mate esse menino na hora. Tira a vida dele. Aborte essa criança. Arranca a vida dela, assassina essa criança. É interessante porque a malignidade de intentar contra a vida de crianças inocentes é algo que é presente na história desde muito antes. E até hoje nós encontramos essa malignidade. Não existe nenhum ser humano no universo que seja mais carente de auxílio e mais indefeso do que uma criança. Em especial crianças no ventre materno. Se não forem nós a protegermos esses seres humanos nos ventres das mulheres, ou mesmo quando nascem, quem os protegerá? Deus nos usa. E Deus usou exatamente essas mulheres. Olha o que diz o versículo 17. Preste atenção nos detalhes do versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. E aqui a gente percebe como a linhagem santa e chamada por Deus, mesmo debaixo de um governo maligno, diz: antes é mais importante servir a Deus do que aos homens. Coisa que os discípulos diriam muitos anos na frente. E elas estão dizendo, o texto diz: elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Isso aqui a gente chama de desobediência civil. O rei disse: mata, mas eu não vou matar. Porque acima do rei do Egito existe um outro rei. E esse rei é rei sobre todos os reis. E esse rei está dizendo vida, enquanto o outro rei está dizendo morte. E eu obedeço ao rei dos reis. Esse é o ponto. Elas desobedecem. O ato que elas fazem colocou a vida delas em risco. Porque se Faraó toma ciência de que elas não estavam matando os meninos, Faraó podia mandar matá-las. Tirar a vida delas. Por que vocês me desobedeceram? Espada nas duas. Mas antes importava temer ao Senhor. E foi o que elas fizeram. Olha o que Faraó então faz. O rei do Egito chama as parteiras e lhe disse. Ele vai chamá-las para prestar conta. Versículo 18. Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Olha a resposta delas. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os meninos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 19, versículo 20 diz que Deus protege elas, protege essas parteiras. Versículo 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. E agora as próprias parteiras passaram a ter filhos e a família delas também cresceu. E esse é aquele momento da história em que a gente vai lendo e vai dizendo: parece que Faraó está tentando, mas Faraó não está conseguindo. Eu vou tacar serviço neles, quer ver? Ninguém vai lembrar de ter filho mais. Nós vamos ter filho sim. Vou mandar matar os meninos, as parteiras vão me obedecer. Vai nada. Vai nada. Ninguém obedece. E agora a gente vai chegando num ponto climático da história. Porque o versículo 22 diz: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Agora ele chega num ponto ápice, porque ele diz assim, não só para as parteiras, para todo o povo do Egito: se você souber de um bebezinho que nasceu e ele é do sexo masculino, cata esse bebê e joga no Nilo. Joga no rio, deixa os animais comerem esse bebê, deixa ele morrer afogado, joga no Nilo. Acaba com a vida desses bebês. E a gente pensa, é uma progressividade de maldade. Tacar serviço forçado, pedir para que outras pessoas matem, e agora pedir para que todo o povo se engaje em matar aquelas crianças. Em praticar essa violência contra as crianças. Mas quando a gente vai ler no resto da história, a gente percebe que por mais que as ameaças e a maldade de Moisés, do faraó, perdão, se tornasse cada vez maior, e maior, e maior, e maior, Deus estava no controle. E
Deus não ia deixar com que a história caminhasse como o rei do Egito queria que ela fosse. Deus vai preservando o seu povo. E agora a gente encontra a história de Moisés sendo salvo pela graça de Deus, mesmo depois de ter sido lançado também no rio. Não é interessante? Capítulo 2 não começa assim? O texto diz que um homem da casa de Levi casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Moisés nasce como um fugitivo, um bebê que precisa ficar escondido. E não pode chorar alto, ninguém pode saber que nasceu um bebê naquela casa. Então o texto diz que já era impossível esconder o bebê. Versículo 3. Tomou então um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. E então, se nós não estivéssemos lendo a história de Deus, a gente ia pensar, sem querer, a filha do faraó resolveu ir no rio naquele dia. Mas como a gente sabe que essa história é a história da providência de Deus, a gente sabe que a filha de faraó estava no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito certo. Interessante porque a gente já viu nessa história também algo muito parecido com isso. A gente também viu uma história recente de água e de um objeto protetor e de pessoas guardadas dentro desse objeto para serem salvas. Não vimos? Lembra muito a história da arca, não é? E de como Noé resgatou toda a sua família em obediência a Deus. E agora a gente encontra Moisés dentro de um cestinho, calafetado de betume, fechado de todos os lados para que a água não entrasse e funcionasse como uma pequena embarcação. E no final das contas, Moisés vai cair nas mãos da filha do faraó. Olha o que diz o versículo 5. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio. As suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Ela sabia. Então disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Essa moça é inteligente, né? Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Agora preste atenção como a providência de Deus atua. O faraó tacou serviço sobre o povo para que eles não se multiplicassem. Como o serviço não era bastante, ele pediu para que 2 parteiras assassinassem os bebês de sexo masculino. Isso também não funcionou, porque elas temeram a Deus. Então ele decide pedir para que todo o povo, se ouvisse choro de bebê, verificasse. Se fosse menino, joga no Nilo. Tem que matar todos eles. E então, um bebê nasce, na tribo de Levi. Esse menino é guardado por 3 meses. 3 meses não dá mais. O bebê que está grande, chora alto. Ele está ganhando peso, ganhando tamanho. Então seus pais decidem fazer uma arca de salvação para ele. E na esperança de que Deus vai agir de maneira sobrenatural, não sei como, eles colocam aquele pequeno cesto calafetado de betume, crendo, mesmo que numa esperança assim tão pequena, de que Deus pode agir de maneira sobrenatural e salvar aquela criança de alguma forma. Mas Deus tem coisas tão extraordinárias nessa história, que ele manda a filha de faraó, que reconhece que é um menino hebreu, que pede para chamar uma hebreia para cuidar do menino. E a hebreia que é chamada para cuidar do menino é a mãe do menino. E agora a mãe do menino, que não podia criar o menino, vai criar com o salário pago pelo rei do Egito. Porque o texto diz que agora Faraó vai pagar um salário para a mãe de Moisés cuidar do Moisés, que ela não podia cuidar. É extraordinário como Deus faz com que a história converja para o bem daqueles que o amam. É aquele momento da história que você fala, uau, os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus vai chamar Moisés, Deus vai fazer com que o inimigo de Moisés trabalhe para Moisés. Coitado do faraó, que nem sabia que agora estava bancando para a mãe de Moisés criar Moisés. É extraordinário isso. É muito maravilhoso. Mas o texto diz
Versículo 10. Que agora o menino já grande foi trazido à filha de Faraó. Moisés já está criadinho, bonitinho, menininho, parou de chorar. Já come sozinho, tal. E aí ele vem. E ele volta para a filha do Faraó. E acontece o que com ele? Agora ele vai ser considerado filho da filha de Faraó. E ele é chamado de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Agora preste atenção como a história vai caminhar. Moisés recebe em toda a sua infância uma educação do povo de Deus. E agora, na sua início ali, digamos assim, da sua adolescência, à medida que ele vai crescendo, ele vai receber uma educação egípcia. Lembre, os egípcios eram extremamente inteligentes. Era um povo de tecnologias que até hoje historiadores estudam e ficam maravilhados com a ciência desse povo, com a compreensão desse povo. As pirâmides, por exemplo, são construções tão complexas que a lista de pessoas que imaginam que extraterrestres ajudaram os egípcios é uma lista bem grande. Tamanha tecnologia daquelas construções maravilhosas, mas que infelizmente foram construídas debaixo de muita opressão. Era um povo que tinha muito conhecimento, mas cujo conhecimento não caminhava assim voltado para a vontade de Deus. O fato é que agora Moisés, que recebeu educação israelita, educação egípcia, mais tarde, por ter matado um egípcio, foge para um lugar chamado Midian. E isso nos é contado aqui no capítulo 2. Você se lembra? Ele acaba matando um egípcio, tenta esconder, isso não dá muito certo. Ele se sente acusado, acuado, e ele foge para Midian. E nesse tempo que ele passa, no tempo que ele passa em Midian, ele acaba crescendo e amadurecendo agora como pastor de ovelhas, porque ele vai cuidar de ovelhas naquele lugar, ele vai amadurecer, ali ele vai conhecer a sua esposa, ali ele vai ter o seu filho. Ali Moisés vai amadurecer em vários aspectos, em especial como um servo de Deus, chamado por Deus para obedecê-lo. E exatamente nesse contexto que Moisés vai ouvir uma palavra de Deus muito interessante. Olha na sua Bíblia comigo, versículos 23 a 25 do capítulo 2. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que interessante como a história vai caminhando. Deus está fazendo com que o povo continue a se multiplicar, mesmo debaixo de opressão do faraó. Mas a opressão não acaba. E o sofrimento continua. E o povo está sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Você imagine você que desde novinho ouvia as histórias das promessas que Deus tinha feito para Abraão, para Isaque, para Jacó, seu pai, seu avô, seu tataravô. E você conhece essas histórias. E talvez o povo pensasse, quando é que Deus vai cumprir isso? Quando é que vai começar essa história de redenção? Quando é que esses inimigos vão ser vencidos e nós vamos chegar na terra prometida? Quando é que Deus vai manifestar o seu poder e manifestar o seu reino plenamente? E aí então o texto diz, versículos 23 a 25 que nós lemos, que Deus ouviu o gemido e a dor do seu povo. E Deus não apenas ouviu, mas Deus trouxe de volta, enfaticamente, aquelas verdades da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque, com Jacó. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou da aliança, a gente não pode ler esse texto pensando que Moisés está usando a palavra lembrar-se no sentido de que Deus era alguém esquecido, tá, gente? É porque Moisés está usando palavras que fazem sentido para nós, para explicar algo sobre Deus. Todas as vezes que nós vamos tentar falar algo sobre Deus, nós temos que usar palavras que são nossas, não é? Nós não temos outras mesmo. Então, quando eu tento falar sobre o fato de que aparentemente Deus não estava cumprindo a sua promessa, e de repente agora Deus estabelece cumprir a sua promessa, eu digo assim, Deus se lembrou. Mas não é que Deus tinha esquecido, mas é porque o tempo de Deus manifestar a sua promessa havia chegado.
Quando os salmistas, por exemplo, tinham a sensação de que Deus havia abandonado Israel, eles não usavam coisas desse gênero. O Senhor se esqueceu de nós? O Senhor tapou os ouvidos para a nossa oração? O que eles estavam dizendo? Que Deus tinha se esquecido mesmo? Não, mas que eles se sentiam como se Deus tivesse esquecido. E quando Deus começa a agir de novo, eles falam: então Deus se lembrou. Se ele tinha esquecido, agora ele se lembrou, porque agora a coisa vai caminhar. E é exatamente assim que a gente começa o capítulo de número 3. Vamos ler um trechinho do capítulo 3? Que esse é um trecho muito importante da história. Olha só, o texto começa dizendo para nós que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu queria só chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Vocês lembram que Moisés, então nessa altura da história, tinha uma tríplice educação. Qual que era a tríplice educação dele? A primeira, ele foi instruído toda a sua infância como um hebreu, como um israelita. Ele conhecia as histórias. Ele não tinha escrito ainda, porque ele que vai escrever Êxodo, e Gênesis, e Levítico, e Números, e Deuteronômio. Mas ele conhecia de ouvir todas as histórias. Depois ele vai para o Egito. E no Egito ele tem um segundo nível da sua educação. Agora ele faz uma pós-graduação no Egito. E aprende muito do conhecimento, da sabedoria daquele povo. Mas agora ele faz um doutorado muito importante em Midian, com o sacerdote. Ele vai para Midian para que ele pudesse aprender a ser pastor de ovelhas. O que é que Moisés vai fazer guiando o povo no deserto durante 40 anos? Ser um pastor de ovelhas. Ele vai cuidar do povo lá. Ele vai zelar pelo povo lá. E ele está sendo treinado. Então o texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ele está indagando isso, ele está querendo entender isso. Vendo o Senhor que se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Você lembra de algum outro lugar na história que a gente viu até hoje, parecido com essa cena do versículo 4? Mas cuja resposta foi muito diferente? Qual cena foi essa? Adão, onde estás? Lá também tinha um arbusto, não é? Só que Adão e Eva estavam escondidos atrás dele. Onde estás, Adão? Porque eu ouvi a tua voz. Eu tive medo. Eu me escondi. Agora a cena é: Moisés, Moisés. E a resposta de Moisés é: eis-me aqui. Se você tiver com um lápis, essa é aquela hora boa para você circular essa expressão, eis-me aqui. Porque essa expressão vai ser a expressão que vai aparecer na Bíblia por diversas vezes, na boca de servos e servas do Senhor. Todas as vezes que nós encontramos uma serva ou um servo do Senhor se dispondo a obedecer o chamado do Senhor, a resposta é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou pronto. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus, preste atenção nesses detalhes, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel, o versículo 11 ele é muito bom, porque ele dá uma contrabalanceada no versículo 4. Não é? Porque no versículo 4 é aquele momento da história que você fala, uau, Moisés é o homem cheio de fé. Ele vai fazer a vontade de Deus e bora lá. O Senhor chamou, estou pronto. Aí no versículo 11, você e eu, a gente se encontra mais no 11, não é? A gente fala, o 11 é mais eu, assim. Falando, tem certeza, Senhor? Sou eu mesmo? Euzinho? Com toda a minha dificuldade de falar em público? Eu acho que não, hein? Algumas coisas são interessantes nessa história. Deus vai agora usar Moisés como instrumento da sua redenção. Moisés não é um exemplo de perfeição na história, gente. Mas ele vai apontar para a obra que um dia Deus faria por intermédio de alguém muito superior a Moisés. Alguém também foi perseguido na infância. Alguém também que teve a sua infância ameaçada por um rei mau. Alguém também que teve que fugir. Alguém também que foi chamado do deserto e do Egito. Mas alguém que era muito superior a Moisés. Que não apenas seria um instrumento para levar o povo para a terra prometida, mas seria o próprio caminho da vida eterna. Mas Moisés não é perfeito, mas ele aponta para aquele que é perfeito. Ele aponta para aquele que é perfeito. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Em toda essa conversa extraordinária que Deus tem com Moisés, em frente à sarça que ardia e não queimava, algumas coisas precisam ser destacadas por nós. Olha comigo aí, eu marquei algumas para você. No meio aí da nossa sessão chamada Aliança em Ação. Está aí. A primeira coisa que chama a nossa atenção, Deus se apresenta a Moisés como um Deus de aliança, o Deus dos patriarcas. Versículo 6 ele diz, eu não sou só o seu Deus. Essa história não começou agora, Moisés. É como se a gente estivesse vendo isso, não é? Não, a história não é agora, não é sobre você, não é sobre o seu chamado. É sobre o fato de que eu sou o Deus, seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A minha promessa é uma promessa muito antiga. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque quando a gente pensa na nossa vida com Deus e na nossa espiritualidade, a gente tem que se lembrar que Deus não é o nosso Deus como se Deus tivesse começado o projeto de salvação ontem por causa de nós. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu e você fazemos parte de uma história que é muito maior do que a nossa própria história individual. Uma história muito mais ampla. Nós fazemos parte de um filme muito grande. E aí eu preciso te contar uma notícia. Que pode não soar tão boa no primeiro momento, mas é que ela é maravilhosa. Nesse filme que Deus está colocando ante os nossos olhos, nem eu nem você somos personagens principais. Nós estamos ali como coadjuvantes da história de Deus. Nem Moisés era principal. Nenhuma dessas parteiras corajosas, ou da mãe de Moisés, uma mulher tão corajosa. Não. Deus é a personagem principal. E nós somos coadjuvantes daquilo que Deus está fazendo em nós, por nós. A segunda coisa que fica clara nessa conversa de Deus com Moisés, é porque Deus anuncia para Moisés o que ele está para fazer. E ele anuncia que ele vai fazer uma grande libertação. Versículo 7 e 9 diz isso, não é? O texto diz, eu ouvi o clamor, eu ouvi o choro de vocês, eu ouvi os gemidos. E aí o texto usa uma expressão muito interessante, versículo 8. Diz assim, eu desci. Eu desci. Pergunta para você, você já viu essa expressão até aqui? Alguma vez na história que a gente narrou agora? Qual foi a última vez que você viu Deus descendo? Qual? Lembra, gente? Vocês estão fingindo que está lembrando, né? Todo mundo, é mesmo, né? Essa desceu mesmo. Aí você pergunta aonde? Não sei. Na Torre de Babel. Vamos descer e ver o que eles estão fazendo. Mas na Torre de Babel, Deus desce para quê? Com juízo. Agora Deus desce para quê? Para salvar. Eu ouvi o clamor deles, o gemido deles, eu vi o que os egípcios estão fazendo, eu vi a opressão deles. Versículo 8 diz, então eu desci para livrá-los.
eu desci para livrá-los. É lógico que, de novo, a expressão desci é uma expressão figurada, não é? É uma expressão figurada. Não é uma expressão literal. Você não vai imaginar Deus e Yahvé descendo um monte de escada lá das nuvens e tal. Não é essa a cena que o texto está querendo nos mostrar. Está querendo dizer para nós, com uma linguagem que a gente entende muito bem, que esse Deus soberano, transcendente, poderoso, ao mesmo tempo tão distante de nós, por ser um ser infinito, glorioso, cheio de onipotência, sabedoria eterna. E nesse aspecto é alguém tão diferente de nós, porque nós somos meras criaturas. Mas é um Deus que intervém na história. Quando o homem peca, Deus vai no jardim para conferir o que está acontecendo. Quando os homens acham que podem multiplicar a maldade, Ele manda um dilúvio sobre a terra. Quando os homens acham que pode construir uma torre para dominar o poder divino, Deus desce e confunde os projetos deles. Mas quando o inimigo também oprime o povo do Senhor, Deus desce para livrá-los. Deus é um Deus que intervém na história. Esse é o Deus que está sendo colocado ante os olhos de Moisés e também ante os meus olhos e os seus olhos. Além disso, versículos 14 e 16. Agora, o Deus poderoso vai fazer algo muito interessante. Olha comigo os versículos 14 e 16 do capítulo 3. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Esse é um momento muito importante na história, porque agora esse Deus todo-poderoso, Elohim era o termo que aparece na Bíblia por várias vezes. O próprio Deus aparece a Moisés e diz: eu vou te dizer exatamente qual é o meu nome, como eu quero ser conhecido e como eu quero ser apresentado. Diga para eles que quem te enviou aqui é aquele que é o eu sou. É maravilhoso Deus dizer que o nome dele é eu sou. Porque quando Deus diz que ele é eu sou, ele não está dizendo que ele era, nem que ele será. Não é uma realidade passada, nem uma realidade futura. É uma realidade perpetuamente presente. Deus é o único que pode dizer a todo tempo, em todo tempo, eu sou. Eu e você temos várias coisas da nossa vida que a gente precisa dizer, eu era. Até uns anos atrás, eu era estudante do ensino médio. Até um tempo atrás, eu era isso ou era aquilo outro. Ou eu posso falar do futuro de maneira hipotética, não é? Se Deus me abençoar, daqui a uns 5 anos eu serei. Mas eu e você não podemos dizer a todo tempo, eu sou. Como se todas as coisas em nós permanecessem inalteradas. Só Deus pode dizer isso. Porque o Deus que diz eu sou é o mesmo Deus que é ontem, hoje e para sempre. Ele diz para Moisés: chega para eles, diga que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te mandou. E que esse Deus chama eu sou. Daqui vem o nome bíblico, que é o nome específico do Deus do Antigo Testamento, o Deus verdadeiro, nosso Deus, Yahvé. Eu sou Yahvé. Você se lembra de alguma outra pessoa na Bíblia que tenha, por algumas vezes, usado esse termo eu sou para dizer algo a respeito de si mesmo? Não é engraçado que Jesus usava essa expressão algumas vezes? Essa expressão, em grego, ela é traduzida por 2 palavrinhas. A expressão ego, que significa eu. E a expressão eimi, que significa sou. Então, quando ele dizia eu sou, o Antigo Testamento, quando traduzido para o grego, aparecia ego, eimi. Ego, eimi. Jesus começa o seu ministério. E o evangelista João diz que por várias vezes Jesus disse aos homens, ego, eimi. Só que Jesus acrescenta algo a isso. Ele diz, eu sou a luz do mundo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Não é maravilhoso isso? Deus aparece aqui como aquele que é. Eu sou. E é bastante interessante no capítulo 4, o capítulo seguinte, que não apenas Deus se apresenta como eu sou, mas agora Deus vai dar um termo e um nome para Israel, que é a primeira vez que aparece na Bíblia. Olha comigo lá na sua Bíblia, capítulo 4, versículos 22 e 23. Deus diz assim para Moisés, você vai dizer a Faraó, assim diz o Senhor, e agora com letra maiúscula, hein? E todas as vezes que na sua Bíblia apareceu o nome Senhor em caixa alta, só com letras maiúsculas, você vai se lembrar que essa caixa alta está aí, porque o termo hebraico que está por trás é Yahvé. Combinado? Se aparecer Senhor com caixa alta, só letra maiúscula, é porque você sabe que o nome que está aí é do Deus da aliança, Yahvé. Se estiver com letras normais, você vai saber que pode ser um outro nome, do tipo Adonai ou Elohim, que significam Deus. Mas quando tiver todas as letras em maiúscula, na sua versão, é porque o tradutor está traduzindo a palavra Yahvé, o Senhor. Então o texto diz, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, peraí, estou lendo errado, é o 22, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Nossa. Eu não sei você, mas aqueles momentos da história que a gente disse assim, uau, forte isso que Deus está dizendo. Deixa o meu filho ir, porque Israel é o meu primogênito. Não deixar meu filho ir, então eu vou punir o seu primogênito. Então eu vou tirar a vida do seu primogênito. O texto diz que então agora, Deus tem o povo da aliança separado para ele. Moisés toma Arão, você se lembra da história? Leva as demandas para Faraó. E qual que era a demanda para Faraó? Deixe o povo do Senhor ir. Para quê? Para que esse povo me sirva. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é tão importante em Êxodo. Deus quer livrar o povo de Israel de servir a um rei mau, para que pudesse fazer o que agora com relação a ele? Servir ao Deus Todo-Poderoso. O que significa ser liberto é sair debaixo do senhorio maligno de Faraó para você viver debaixo do senhorio gracioso de Deus. As palavras são as mesmas. Lembra que eu pedi para você marcar na sua memória lá atrás? O povo servia debaixo de tirania. Agora Deus quer que o povo saia do Egito para servir debaixo da sua graça. Querido, entenda uma coisa. Ser livre espiritualmente é mudar de senhorio. Eu e você, quando nós não éramos transformados pela graça de Deus, nós estávamos debaixo do governo de quem? Do príncipe deste mundo. Éramos escravos deste mundo, escravos de Satanás. Vivíamos debaixo do império das trevas. Quem que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor? Jesus. Eu e você continuamos a ter um Senhor sobre nós, não é? Mas nós temos um Senhor que nos ama e derrama graça sobre nós. Ser livre não é viver nesse mundo sem um Senhor sobre nós. Ser livre é viver nesse mundo com um senhorio verdadeiro. Não mais Satanás, não mais o império das trevas, não mais o rei do Egito, mas o próprio Deus. Nós somos resgatados para continuar a servir. Essa é a beleza do que está narrando para nós. O texto diz que quanto mais Moisés e Arão levavam as demandas diante do faraó, mais faraó se endurecia. Está lá no capítulo 5, 21 a 23. E então o Senhor concede a Moisés uma palavra ainda mais forte, que está lá no início do capítulo 6. Diz assim, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, aparecia a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eles não sabiam isso. Também estabeleci uma aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda, eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu, o Senhor,
Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Deus faz uma afirmação gloriosa para Moisés. Deus disse: eu não me revelei tão claramente assim a Abraão, Isaque e Jacó, mas eu me revelo agora a vocês. E eu quero deixar claro para vocês que eu vou resgatá-los. O modelo da redenção estava claro. Deus se revela agora a Israel e aos egípcios através de sinais e maravilhas gloriosos. Você se lembra da lista, não é? As pragas, os sinais, as maravilhas. E é interessante porque a cada vez que Deus mandava uma praga sobre o Egito, Deus estava dizendo: os deuses de vocês não são páreos para Yahvé. Cada um deles. Mas mesmo depois de 9 pragas, o faraó mantinha seu coração duro e não cedeu às demandas de Moisés. O coração dele se endurecia, e se endurecia. Mas na última praga, e a mais dura de todas elas, do juízo de Deus, a revelação do reino demonstrou que, de fato, somente pela fé, mesmo os israelitas teriam seus primogênitos salvos. É interessante porque em todas as outras pragas, você não vê o povo de Israel tendo dificuldade, mas na última, até o povo de Israel precisa entender que para haver libertação, é preciso ter fé, crer naquilo que Deus está fazendo. Você se lembra que Deus já tinha ensinado para Abraão o conceito de um substituto, não tinha? Quando ele leva Isaque para sacrificá-lo, Deus manda um cordeiro. Agora, Deus ensina o mesmo princípio. A última praga nos ensina lá no capítulo 11 de Êxodo, de que um anjo da morte passaria e levaria a vida de todos os primogênitos do Egito. E quando o faraó havia intentado mal, Deus estava dizendo que só ele é o dono da vida, só ele controla a vida e morte. Mas é interessante, porque para que o anjo da morte não passasse na minha casa, mesmo sendo israelita, não bastava só ser israelita. E Deus instituiu nessa ocasião, nessa circunstância, algo que queria ficar na memória do povo de Deus para sempre, e na nossa memória até hoje. Vocês precisam imolar um animal, vocês precisam pegar o sangue desse animal, vocês precisam passar no batente da porta, porque só quando o anjo da morte ver esse sangue é que essa casa será poupada, e os seus filhos também. O que Deus queria ensinar com isso, seu povo? De que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Você se lembra que Deus não havia escolhido Abraão, Isaque e Jacó porque eles eram perfeitos. O pecado também fazia parte da vida deles. O pecado fazia parte dos filhos de Jacó. Você se lembra, as histórias são várias de maldades, pecados e tropeços e erros. Deus não escolheu porque eles eram bons. Não, Deus não os escolheu porque eles tivessem alguma característica melhor, ou porque eles fossem um povo mais bonito, ou um povo elevado por qualquer motivo. Nada disso. Deus os escolheu por sua própria vontade, para redimir aquele povo, para derramar graça sobre eles. E agora Deus estava ensinando ao próprio povo de Israel, para que vocês possam experimentar a libertação. O sangue precisa ser derramado. É claro que eles não tinham toda a dimensão do que significava aquele sangue derramado e passar o sangue para cobrir a maldade e a inclinação deles, mas um dia ficaria muito mais claro para nós que o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo pecado. E que se o sangue de Jesus também não for passado sobre nós, os nossos pecados vão continuar nos matando eternamente. Estava ficando claro para eles. A Páscoa mostra que a redenção envolve não somente a libertação da escravidão, mas também o derramamento de sangue como meio de escapar do juízo. Aquele animal tinha que ser morto, seu sangue derramado. E agora o povo do Senhor experimentava a libertação. O faraó cede, liberta o povo. Eles levam vários despojos e vão caminhar. E aquele momento também da história, que você pensa, está tudo dando tão certo. E agora o povo simplesmente vai sair do Egito e vai fazer uma jornada tão rápida para chegar em Canaã, porque Canaã era muito perto do Egito. Gastaria, sei lá, com tanta gente assim, pouquíssimo tempo, semanas, talvez meses, mas seria rápido, bem devagarzinho, sem pressa, com o máximo de cuidado. Mas não é isso que acontece. Assim que eles saem, eles já encontram diante deles um mar vermelho.
Eles não pegam a estrada mais fácil, eles não pegam o caminho mais fácil, mas pegam o caminho de uma outra impossibilidade diante deles. E o desespero bate de novo, não é? Porque agora o cativeiro do Egito e o êxodo vão demonstrar que Deus, mais uma vez, vai redimir o seu próprio povo. E Deus vai abrir o Mar Vermelho para livrar o seu povo por intermédio daquele mar, para livrá-los daquele sofrimento, para trazer libertação sobre eles e trazer juízo sobre o faraó. Quando o faraó tenta atravessar o mesmo mar que Deus havia aberto, Deus volta às águas e Deus traz o seu juízo sobre eles. E a história desse confronto de Yahvé versus esse poderio maligno de faraó termina com Deus demonstrando mais uma vez na história de que todas as vezes que os homens intentam o mal, todas as vezes que os homens rebeldemente se levantam contra Deus, essa será uma rebeldia sem fruto, porque Deus é o Deus sobre toda a terra. Ele governa tudo. Diga, Mauro. Sim, Deus está derramando seu juízo sobre os povos, mas sobre a iniquidade dos povos. Lembra que o grande ponto dessa história não é a gente pensar que Deus, digamos assim, está fazendo uma seleção étnica, né? Não é porque Israel fosse um povo melhor ou querido, mas porque Deus está salvando aqueles que o temem, aqueles que se rendem a Ele. E é interessante porque isso vai ficar muito claro para nós ao longo que a história de Israel vai caminhando no Antigo Testamento, porque Deus tem um compromisso que Ele fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vai ver mais tarde que, infelizmente, Israel, que foi chamado para ser uma luz para os povos, em vários momentos não vai ser essa luz. Vai fracassar em ser essa luz. Em levar a salvação para os povos da terra. Lembra da história de Jonas, por exemplo? Quando um profeta de Deus chamado para ser bênção de Deus, entre povos que não são povos de Deus, ele diz, eu não quero. Eu não quero, o Senhor vai trazer salvação sobre eles. E eu não concordo. E Deus usa uma baleia para dizer, eu não quero saber se você concorda ou não, eu te chamei para ser profeta. Se você não for de barco, você vai de baleia. Eu vou arrumar um jeito, você vai chegar, você vai pregar. E o povo vai converter, porque é isso que eu vou fazer. A minha luz vai chegar a todos os povos da terra. Mais tarde nessa história, né, Mauro? E todos, Deus vai precisar chamar um outro filho. Porque Israel é apresentado aqui, como eu mostrei para vocês, como filho de Deus, como filho primogênito, não é? Mas muito mais adiante nessa história, Deus vai mostrar que Israel não conseguiu cumprir o papel que Deus deu para ele. E Deus vai então chamar agora o seu verdadeiro filho, o filho unigênito do Pai. E vai dar o seu filho para que ele pudesse morrer pelo pecado dos homens e ser uma luz para todos os povos da terra. Cumprir aquilo que Israel não foi capaz de cumprir. Nesse sentido, Jesus é o segundo Adão, mas Jesus também é um segundo Israel. Porque ele é o filho que Deus chama do Egito para cumprir a sua vontade. Aqui nós fechamos essa história de libertação que a gente vai continuar na semana que vem, se Deus quiser. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, nessa história, como o Senhor planejou e realizou ao longo de toda a história, salvar um povo para a sua própria glória. Como na história do Êxodo nós temos o modelo da redenção perfeita. O Senhor chama Israel para manifestar a salvação sobre eles. E agora Israel podia e nós podemos cantar dessa libertação e dessa vitória que o Senhor nos dá. Porque o Senhor vai prover libertação, o Senhor vai prover salvação. E o Senhor faz isso por intermédio de Jesus, o verdadeiro Adão, o verdadeiro Israel, o instrumento salvador do Senhor. Para o qual Adão apontava, Israel apontava, Moisés apontava. O verdadeiro Jesus, o Senhor, por meio de quem nós somos salvos eternamente. Nós te damos graça em nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua manhã. Um ótimo almoço. Ide em paz. Se alguém precisar de mais uma cópia, tem uma última aqui, ó.
Nossa chamada